Meu nome é Wellington Bandeira de Lima, nasci em 27 de abril de 1984. Hoje eu tenho 38 anos, né? E assim, é difícil falar de... É impossível, assim, quase inacreditável falar de mim, né? Uma pessoa que foi anônima a vida toda, né? Sempre fiquei pela esquerda da vida, escondido e tudo, e hoje está sendo gravado falando da minha vida. É algo assim inacreditável para mim. Então, a minha infância, né, foi uma infância assim muito boa, entende? Mas essa infância, ela marcou toda a minha vida com algumas escolhas ainda na infância, né? Tem alguns flashes de memória, né, do meu pai quando trabalhava, né, chegava em casa, trazia algumas coisas pra gente e tudo, e aquilo me animava muito. Eu tenho a lembrança do meu pai, desse meu pai assim bem próximo, entendeu? Tem uma lembrança também da primeira bola que eu ganhei, sabe? Da primeira casa, primeira escola, colégio particular. Então tem essa lembrança da infância. E na minha infância uma coisa que marcou muito foi a mudança, a primeira mudança, né? Nós saímos do bairro, eu, meu pai, minha mãe, meu irmão e minhas irmãs, que são gêmeas, fomos morar na casa da minha tia, né? A tia que hoje está falecida, ela nos ajudou, nos deu um local para ficar. E quando eu fui para esse bairro, né, que é o Conjunto Esperança, onde eu moro hoje, em Fortaleza, ele assim, me mostrou algo que eu nunca conhecia na vida, que foi a liberdade, né? E naquele bairro eu conheci a liberdade que foi nociva para a minha vida, né? Através dessa liberdade eu consegui conhecer as drogas, conheci roubos, conheci mentira, dormi fora de casa. Mas a minha infância, ela sempre foi muito próxima assim de família, sabe? Com primos, irmãos. Eu brincava com meu irmão, a gente colocava as cadeiras uma atrás da outra, a gente brincava de ônibus, ele era o motorista, eu era o passageiro. Brincadeira assim de criança, sabe? E desde cedo eu tive a responsabilidade, filho mais velho, ia buscar minhas irmãs na escola, meu irmão, protegia, já briguei com gente que discutia com meu irmão, então assim, foi uma infância muito boa, né? Eu tenho essa lembrança, muito bem. E a minha infância hoje, né, na minha vida, ela traz essa lembrança positiva, né, de uma criança, né? Tem algumas fotos lá de casa, eu criança, cabelo bem lisinho na escola, eu olho para mim, é mesmo que está vendo meu filho hoje, que tem 14 anos. E a minha infância hoje é assim, uma memória muito boa, muito positiva. Eu lembro dela para poder respirar, sabe, no tempo que eu era inocente, né, antes de conhecer o mundo que me apresentou e me fez chegar onde eu estou hoje. Já na minha adolescência, né, foi onde eu descobri que conseguir ser alguém, eu conseguiria atrair pessoas e ser popular, né? Então, eu conheci algumas coisas que me fizeram ser popular onde eu moro, né? Eu precisava daquela popularidade, né? Eu era muito caladinho na minha, eu não andava sem camisa, né? Os bicos do meu peito era tudo bicudo, eu tinha vergonha, eu era muito magro, sabe? Tinha uns braços finos, eu não usava camiseta. E eu precisava de alguma identidade para poder ser visto, né? Para poder ser lembrado. Entendeu? Eu tinha vergonha de mim. Meu pai era zelador, a minha mãe era diarista, né, empregada doméstica de casa de família, e de certa forma eu tinha vergonha, né? Eu tinha que assumir alguma identidade, né? Foi quando, na minha adolescência, eu conheci duas coisas. A primeira foi a que me deu assim um nome, que foi através da pichação, né? Em 97 foi quando eu conheci essa questão de riscar os muros e ter um ibope, né, ser conhecido e tudo. E quando eu vi que aquilo gerava fama, eu me aprofundei, né? Jovem, não conhecia muita coisa, queria adrenalina, e eu conheci a questão de pichar, entendeu? E eu já vivi muitas experiências contra a pichação, né? Inclusive, amigos meus, a gente em cima do prédio, eles caíram no prédio, né, de mais de 10 andares, pendurando porque a pichação é o seguinte: quantos lugares mais difíceis você pega, mais o seu nome é cobiçado, né? Existe a agenda em que nas reuniões a gente pega a assinatura dos pichadores, né? Cada um tem a sua galera, né? E a minha era GDR, Garotos de Rua, é a galera mais antiga de Fortaleza.
Eu estou nela desde 97, né? Então fazem 25 anos, né, que eu conheço a pichação. Entendeu? Então, através desses riscos, eu consegui ter um nome, né? E eu consegui ser popular. Porém, eu também construí outra coisa, que foi o Wellington, usuário de drogas, né? E naquele tempo, a droga era coisa do momento, né? Você que fumava uma maconha, fumava um baseado, você tinha aquela sensação de liberdade e era visto como popular, né? Entendeu? Como diz lá no episódio do Chris, você passa a ser descolado, né? Então eu virei e fiquei descolado, fumando maconha e tudo, mas eu mal sabia que eu estava entrando numa dependência, né? Estava cavando a minha própria cova, eu não sabia, não tinha conhecimento. Naquele tempo, no final da década de 90, não era visto como uma doença e tudo, era visto só como questão de malandragem, né? E eu, como queria apresentar como rebelde, entrei nessa situação. Mas eu sempre estudava, tirava nota boa, fazia os TD, é o novo, o TD, né? Então, quando fazia os TD da escola, o pessoal da escola me procurava para me fazer, mas ao meu lado, do Wellington estudante, o Wellington adolescente, o filho do seu Fabiano, o zelador, e da dona Mazé, a empregada doméstica, tinha o Wellington que estava se despertando, né, na pichação e na drogadição. E a minha primeira droga que eu usei mesmo foi a cola de sapateiro, né? A cola de sapateiro me fez ter essa liberdade para me tirar essa raiva, né? Que eu tinha muita raiva, muita revolta por ser filho de uma doméstica e de um pai que era zelador, né? Eu queria as coisas e não podia ter. A minha oração toda noite, eu como criança, era pedir para ficar preso no mercantil. Eu pedia: Papai do céu, realiza o meu sonho, eu quero ficar preso no mercantil, porque eu tinha desejo de comer chocolate, Danone, tinha desejo assim de tomar um bate-gude, comer um recheado sozinho, coisa que eu não fazia na minha adolescência, na minha infância, e eu queria isso, e tinha essa raiva, sabe? Eu tinha essa raiva dentro de mim, né? Não tenho mais, mas foi uma luta que passou. Então, a minha adolescência, ela iniciou com isso, com essa marca, o conhecimento das drogas, e também o meu nome passou a ser popular através da pichação em Fortaleza. Bom, traduzindo o que é mercantil, né? Mercantil é um supermercado, não grande como esses grandes, né? Pão de açúcar, essas coisas, mas esses mercadinhos de bairro, né? Mercantil lá no Ceará a gente chama esses mercadinhos de bairro, né? E aliás o cearense ele tem a própria língua, o cearenseis, né? Coisas que só a gente fala, e tem até um dicionário para traduzir o cearenseis, beleza? Aí na minha adolescência, depois que eu comecei a ter assim eu sempre fui desenrolado, desenvolvido, né, para as coisas, sempre aprendi rápido, e eu aprendi muito cedo, questão de pegar ônibus, ler as coisas e nunca me perder, sabe? E aos 13 anos, eu ia para a casa da minha avó, né? A minha avó que morava do outro lado da cidade, eu ia com a minha família de ônibus, minha mãe me deixava, eu passava o final de semana, e na segunda ela ia me buscar, e com o tempo eu passei aí só, né? A avó paterna, né? A avó paterna da cidade, porque eu tinha duas avós, a paterna, que era da cidade, e os avós maternos, que era do campo, da roça. Meu avô era homem do campo, trabalhava na agricultura, minha avó, essas coisas do interior. E ficou marcado para mim nos meus avós, na minha adolescência, porque foi lá onde eu conheci, aliás, eu conheci algo que foi a questão da enganação, né? De fazer as coisas por um lado e por outro fazer outra. E a segunda foi uma parte que mudou assim a minha vida, sabe? Na casa da minha avó. Primeiro, na minha avó, quando eu ia para minha avó materna, no interior, né? Ia toda a família, eu tive essa experiência de ir para a casa da avó, se juntava 30, 20 primos e ficava brincando, sentava na pista para ver as escanhas passar, porque ela mora na BR, no interior chamado Tianguá, na Serra Grande, né? E a gente ficava brincando, tomava banho de rio, açude, tudo. Minha avó fazia uma comida muito boa, pisava milho, meu avô plantava café, pilava café, entendeu? Mas lá na casa meu avô fumava um cigarro, né? Fumava um cigarrinho, fumava também o fumo. E quando ele deixava as bitucas lá, eu pegava escondido e fumava aquele cigarro, né? Então ali eu tive já contato com o vício, né? Na minha adolescência, um local onde a gente menos espera, e toda a família acha que essas coisas a gente só conhece na rua, mas
começa muito no lar, né? Então meu avô fumava, eu pegava um cigarrinho, fumava escondido, né? E a partir daí eu comecei a fumar o cigarro. Eu já fumava maconha, né? Já tinha algumas experiências. Não ficava lombradão não, mas já sabia tragar. E quando eu conheci o cigarro, eu ficava tonto e tudo. E com algumas amizades também da minha faixa etária, 13 anos, 14 anos, ele dizia: quando ficar tonto, se aguenta e fuma de novo, que um dia a tontura passa. E eu fiquei com vontade de passar essa tontura e saber como é a fumaça, né? Aí depois que a tontura passou, eu comecei a fumar e aquilo ali se tornou constante, um vício. E até hoje eu lembro dessa experiência do cigarro. Foi na casa da minha avó, eu vi a minha avó materna. Já da minha avó paterna era o seguinte: eu ia para lá, passava em 97, 98, com 13 anos, 14, eu ia para casa da minha avó passar o final de semana brincando, né? E lá, assim, eu mentia muito, né? Eu dizia que ia jogar bola, né, para minha avó. A avó sabe como é que é, paparica, brinca, tudo. E eu dizia que ia jogar bola, só que eu me encontrava com os meninos lá do bairro, a galera já meio pesada, né? Eles já roubavam, assaltavam crianças com 13 anos, 14, 15, e fumava muita maconha. E foi ali onde potencializou o meu vício, né? Hoje é normal, mas na década de 90 isso ali era triste, não era todo canto que tinha, entendeu? E ali foi onde eu conheci mesmo a questão da liberdade para baile funk, questão de briga de gangue, entendeu? Comecei a conhecer a arma de fogo, e foi ali onde, na casa da minha avó paterna, onde eu conheci esse tipo de coisas. Já me envolvia também com pichação, com crimes, com roubos. Aí uma das coisas que me fez assim ter a liberdade de expressar mesmo a minha raiva foi no show de rock, né? Era um estilo assim que me agitava muito, né? E eu ia muito para show de rock, para, como diz na música Faroeste Caboclo, né? Que Santo Cristo ia para as festas de rock para se libertar. E realmente é verdade, a pessoa se liberta, aquela agitação, aquela adrenalina, os gritos e tudo. Apesar de ser um estilo musical que eu gosto, né? Dessa intensidade, bateria, né? Cheguei até a tocar numa banda, era baterista de uma bandazinha que a gente tinha no bairro, gravamos um CD e tudo, mas foi uma fase que a gente viveu na adolescência, né? Eu ia muito para show de rock assim para poder ter essa identidade, né? Esconder aquele Wellington que existia, né? E eu tinha assim uma lombra tão grande, como é que eu posso dizer assim? Não é uma meta, mas eu tinha uma forma de ir para o show, né? Cada show que ia, eu gostava de entrar de graça, pular o muro, pulava a cerca, bloqueava alguma coisa, passar por baixo da catraca. E todo show de rock, né, quando eu ia, os meninos ficavam perto de mim, porque sabia que eu sempre tinha um esquema de entrar. Porque todo pichador tem um esquema de subir no prédio, de entrar numa repartição pública, de subir no telhado de uma casa para atacar o seu nome lá em cima, né, a sua marca. E como eu já tinha essa habilidade de escalar, subir, pular, entrar em casa, eu também nos clubes, lá em Fortaleza, eu também tinha essa habilidade. Aí os meninos iam comigo e cansei de botar 5, 10 pessoas, 7, pulando o muro dizendo o esquema, né? E lá dentro era uma alegria e tudo. Então a minha marca ficou registrada nisso, né? Dei pro show de rock, levando os meninos, e tinha essa experiência, né? De sempre fazer um nome, né? Fazer um nome, o Wellington, né? Mas na verdade não era o Wellington, né? No show de rock o pessoal me chamava como Pescoço, o pescoção, né? Que eu era muito magro, só tinha pescoço. E até hoje o pessoal me chama ao pescoço, lá no bairro todo canto ao pescoço, vem cá. E aí, pescoço, beleza? Então é o meu nome lá no bairro, é Pescoço. O Wellington, o pessoal sabe, mas só me chama mais de Pescoço. Então foi uma fase assim que eu levantei o meu nome também no show de rock, né? Então, no contexto cultural daquela época, né, 99, 2000, 2001, o que estava no auge era show de rock, né, e também as bandas covers, né? Sempre tinha uns folhetinhos, eu tinha uma agenda que eu guardava os folhetos, né? Tinha a data, tinha as bandas, por exemplo, um clube de show que tinha, que era o Alforria, né? Aí tinha Alforria Music. Aí tinha sábado, tal, a partir de tal hora, 22 horas, 20 horas, com as bandas Offspring cover, Ramones cover, Nirvana cover, Green Day cover, Led Zeppelin cover, e assim, era uma febre, sabe? A gente ia para show de rock para ouvir a banda que a gente queria
que a gente não tinha condição de ir pro show deles em outro país, mas via os caras e tocava perfeito, parecido com eles, sabe? Então era muito massa você ir para um show desse, né? Eu não gostava muito de banda autoral não, sabe? Sempre banda autoral, são poucas as que me tiram assim a atenção e faz com que eu escute. São muito poucas, eu não curto muito banda autoral, principalmente naquele tempo. Eu achava muita bandinha com muita música merda, sabe? Coisa, a galera ia para show de rock, mas não tinha assim uma mente, uma visão, ia mais para uma apresentação. E eu não tinha esse pensamento, né? Esse negócio de andar todo de preto, pintar a cara, pintar a unha, essa coisa, eu não curti essas baboseiras, porque rock é atitude, é um estilo de vida, né? É algo que você interpreta na sua vida e põe em prática, não é somente uma máscara e final de semana e na semana você vive outra, né? É uma filosofia, é algo que você acredita e vive. Então, eu era um roqueiro e continuo sendo roqueiro, porque eu gosto de um som pesado, guitarra, baixo, bateria, pedal duplo, e muito rock and roll. E naquele tempo tinha alguns clubes, né? Muito massa, tinha o Alforria, tinha o Casarão do Rock, tinha o Metrópole Show. Um fato importante, meu irmão, que até hoje eu lembro, foi no Metrópole, né? Quando a gente chegava nos clubes, os meninos iam para a portaria comprar ingresso e tal. Aí eu dobrava a rua e ficava olhando o muro, né? Onde é que eu poderia pular, né? E certa vez eu estava lá com punk mesmo. Punk com cabelo moicano e tudo, com jaqueta. Ele era de outro estado e estava lá na doideira vendendo as suas pulseiras e tudo. Aí eu falei com ele, aí meu irmão, vamos entrar aqui e tudo, vamos pular aqui. Não, meu irmão, vou ficar por aqui, vou vender minhas coisas e tal. Meu irmão, vamos pular. Não, mas eu vou entrar pela frente, eu vou conseguir entrar. Aqui pular não dá certo não. Ele não me conhecia, né? E eu conhecia meu potencial, eu nunca ia para dar um bote perdido, nunca. Meus botes sempre foi certeiro, né? E eu chamei ele não quis entrar. Aí eu pulei no banheiro, já tinha um esquema, né? Entrei por cima do banheiro, destelhei, desci por dentro do banheiro e saí como se eu fosse um cliente mesmo do clube. Saí do banheiro, fiz até o gesto assim no zíper. Aí o segurança olhou para mim e eu continuei andando, né? Porque o negócio é não dar mancada, né? Não causar suspeita, né? Inclusive até nessa vida pregressa de crime assim e tudo, eu nunca dava suspeita, né? Sempre fazia minhas coisas sem deixar rastro. Às vezes que eu caí foi quando eu deixei o rastro, né? Quando eu estava muito doido e vacilava. Aí curti o show e tudo, beleza e tal. E quando eu saí do clube, eu vi aquela roda lá fora do lado. Aí quando eu cheguei para olhar, aquele punk que eu chamei para pular, ele estava morto lá, foi esfaqueado, né? Não sei quantas facadas ele levou na cara, no pescoço, no peito. Aí eu olhei para ele, eu fiquei viajando, meu irmão, como é que pode? Chamei o cara ia ficar aqui, beleza, então ficou marcado para mim, né? Outra vez foi também no Metrópole, né? Aquele Metrópole ali foi muita loucura, muita coisa ali onde eu vivi, né? No show de rock tem um pulo chamado morte, né? Onde você sobe no palco e se joga no meio do povo, se joga de costas e a galera lhe segura lá em cima e você sai andando pelas mãos, né? Eu acho que vocês já viram no show, quando o cara pula de cima do palco lá embaixo, né? E quando eu subi no Metrópole, né? Quando eu entrei no Metrópole, depois que eu pulei o muro, foi uma das vezes que eu entrei, fui lá muitas vezes. Aí tinha um segurança lá em cima que quando o cara subia no palco para pular, o segurança empurrava o cara, não deixava, né? Ele achava que a gente subia para causar um distúrbio, mas não, faz parte do show de rock, subir o palco e se jogar, é loucura, né? Aí aquele segurança empurrava o povo, né? Segurança grandão empurrava o povo. Aí eu subi no palco, meu irmão, vou empurrar esse cara lá de cima, né? Que eu era louco. Aí quando eu subi lá em cima, eu fiquei esperando. Quando subiu que ele empurrou o cara, aí eu subi por trás do palco, aí corri e empurrei ele. Quando eu vi, ele já caiu com o braço, aí deslocou o braço, quebrou. Quando ele caiu, aí o segurança, tudo que estava ao redor vieram para cima de mim. Eu ia levar uma pisa parecida com a morte naquele dia, mas eu pulei em cima do povo, aí saí agachado e me levantei lá na frente e fiquei curtindo lá, como se eu estivesse no show, se me fez de doido, né? Mas depois quando eu olhei, ele estava com o braço quebrado lá. Aí depois eu todo me cumprimentando, porra, valeu, tá, aquele segurança estava derrubando a gente, tudo aquele negócio todo. Então era o tipo de coisa que eu fazia sem pensar, sabe? Agia mesmo conforme o que desce na telha. Então,
A pessoa quando entra no mundo da pichação, né, começa logo pela fama, mas depois quando ele se arrisca, ele começa a pichar na próxima à sua casa, de caneta, de pincel, carvão, pega folha, taca o nome. E quando ele começa a ser popular, ele começa a se expandir o seu território, né? Ao invés de ser na área da sua casa, você vai para o bairro, né? Vai para o bairro, vai de bicicleta, vai à noite e tudo. Não tem aquela liberdade. E com o tempo, ele tem a necessidade de se expandir, porque o homem nunca se sacia, né? Aí ele sai do seu bairro e já vai visitar bairros diferentes, onde ele ganha fama, onde as outras galeras, né? Onde os outros grupos de pichadores começam a ver a sua pichação em Fortaleza ou em qualquer cidade, eles começam a ver você, né? Onde você vai, você é visto. E nesse tempo não tinha Facebook, não tinha dar o like, comentar, acompanhar, não. Você acompanhava era na rua, né? Você pegava um ônibus para dar a volta na cidade e ficava olhando para os prédios lá para ver os nomes, né? E eu peguei, né, um dos prédios mais assim tops, né? Lá tem o meu nome lá, que é o prédio da Coca-Cola, né, na Praça do Ferreira. Por que prédio da Coca-Cola? É um prédio comercial e ele tinha um desenho da Coca-Cola gigante. Ali é famoso, ali tem algumas pichações lá de 89, 90, na década de 90, tem muito finado lá em cima também escrito. E eu quis pegar lá, sabe? E como eu ficava olhando de longe, meu irmão, como é que sobe? Já subia várias vezes, porque os prédios é o seguinte: quando você sobe no prédio, né, você tem duas formas de subir, ou por fora, escalando as caixas de ar-condicionado, né? Você passa no ônibus, vê aquelas caixas de ar-condicionado por fora, você vai subindo de uma por uma, né? De uma por uma, é um risco muito grande. Ou então vai subindo nos cabos de aço, por fora do prédio, 10 andares você segurando no cabo de aço, então é muita loucura. Ou então você sobe por dentro. Como é que você sobe por dentro? Você pega o elevador, todo prédio com elevador, lá em cima ele tem a casa da máquina, né? Que a casa da máquina muitas vezes está fechada, mas a gente arromba, isso é fácil. Ou você entra pela casa de máquina, a casa de máquina tem a máquina do elevador e tudo, e tem uma escada que sobe lá para cima, né? Lá para o teto, lá para o topo, né? Aí é onde a gente sobe e tá com o nome lá em cima, né? Só que lá nesse prédio da Coca-Cola, a casa de máquina é fechada e é cheia de segurança, entendeu? Cheio de segurança. Só que eu olhando lá e tudo o esquema, eu vi que tinha uma escada por fora. Uma escada bem fininha por cima da loja da Marisa, na Praça do Ferreira. Quando alguém for para Fortaleza, na praça, em frente ao relógio, do lado do Cine São Luís, ainda está meu nome lá. E eu fui subindo lá por fora, né? Fui subindo lá por fora, pela escada. E quando eu subi, né, lá em cima, eu olhei, a casa do segurança é lá em cima. Eu vi um bocado de monitor lá. E o segurança estava no banheiro. Aí foi quando eu aproveitei e passei, beirando. Eu acho que esse prédio deve ter uns 25 andares lá, alguma coisa assim. E era incrível porque na Praça do Ferreira, no Natal, tem um coral. Tem um prédio antigo em que cada andar fica as crianças cantando lá a música de Natal, Noite Feliz e essas coisas, né? E foi na noite de Natal que eu peguei esse prédio, né? Uma das noites que se aproximava do Natal. E eu fiz até um vídeo, esse vídeo eu perdi. O pessoal olhando para cima, vendo as crianças lá, e eu do lado fazendo a minha pichação, né? Então ali marcou, e até hoje o meu nome está lá, né? Aí através dali eu consegui um ibope muito grande, né? Consegui um ibope muito grande nesse prédio. Essa aqui é a minha assinatura, né? A minha sigla, tá pegando aí direito? GDR, Garotos de Rua, né? E o meu nome, o nome da pichação é Turbo, né? TURBO. Onde você for, você vê esse nome, foi eu que coloquei, beleza? Tá pegando aí, legal? Sem data para não virar passado. Então, uma experiência também que marcou muito a minha vida foi a experiência na rua, né? Como já usava droga, ia para show de rock, tudo, terminei os estudos, né? E assim, o negócio era viver mesmo de uma vida desgarrada, né? Já estava aprisionado, né? Já fazia uso. O crack eu vi ele em 99 a primeira vez, mas eu só fiz uso em 2001. Eu vi um rapaz usando, vendo as coisas dele, mas eu não sabia o que era, né? Mas em 2001, né, na casa de um colega que eu tinha,
Os amigos dele chegaram lá para fumar um mesclado, né? Que era maconha com crack. E eu fumei aquilo ali a primeira vez, uma coisa muito boa, sabe? Uma sensação que eu nunca tinha sentido. E deu um medo tão grande, fiquei com medo e tudo, aquela síndrome do pânico, eu não entendi o que era, né? Eu dizia, meu irmão, estou ficando com medo, eu não sei o que é isso. Lembro como se fosse hoje, né? No condomínio de frente ao Beach Park. Aí a partir dali eu quis sentir aquela sensação de novo. E aquelas dosagens se tornaram semanais, diárias, e todo dia fazia vários usos de crack, né? Até eu virar o dependente que eu me tornei. Então, faltava emprego e tudo, não ficava em casa, vendia as coisas de casa, pequenos furtos, vendia as coisas de casa. Foi quando eu vi que em casa eu não conseguia mais nada, aí eu fui para as ruas, né? Aí nas ruas eu conseguia viver uma vida assim sem regra, né? Foi quando no centro de Fortaleza eu me deparei, já estava na rua, e aí passava 2, 3 dias ia para casa, 5 dias ia para casa. Aí eu pensava, quer saber de uma coisa? Eu vou ficar aqui direto. Aí passava 15 dias, 20 dias na rua sem dar notícia em casa. Morando na rua mesmo, sem tomar banho, andando nas praças, no cinema pornô, fazendo programa e tudo, para ganhar dinheiro para usar droga e fazendo furtos à noite, né? Arrombando loja, essas coisas que morador de rua faz. E a vida na rua é o seguinte, a rua é a lei de Satanás, é igual o banho de sol da cadeia, né? Na cadeia, na rua, na galeria, não pode derramar sangue, mas no banho de sol, a cobrança que existe lá fica lá, não pode trazer para dentro da cela. E na rua é a lei de Satanás, né? Cansei de ver assim um camarada passar o dia trabalhando no estacionamento, ganhava dinheiro e tudo, e os caras que estavam do lado dele, vendo ele com dinheiro, né? E quando ele usava droga, né? Quando ele dava a pancada, fumava o crack, quando ele ficava no êxtase, chegava um, segurava no gogó, dava uma gravata, e o outro já vinha com a faca, um gogó de garrafa, e começava a furar o pescoço. Aí quando o cara caía já morto, pegava o dinheiro e usava a droga do cara em cima do defunto ali, né? Outros davam barrada de faca, barrada de ferro na cabeça. Então a vida na rua é uma vida cruel, né? Quem passa e sobrevive e sai é um guerreiro, né? É um guerreiro, né? Eu pelo menos eu também já numa lombra de 2 caras na rua, né? Eles usando droga lá na frente de uma pousada onde ficava, e eu usando também na esquina. Aí de repente esses 2 caras, né? Eles veem eu olho na esquina e a viatura tá lá dando um baculejo nele. Baculejo é a busca de arma. Aí quando termina tudo, lá vem eles 2 para cima de mim, né? Ele já vem com uns pau na mão e tudo. Eu tava drogadão, achava que não ia para cima de mim, que eu não tinha feito nada. Só que na rua é o seguinte, os caras imaginam uma coisa e já vão cobrar sem saber se é verdade. Foi comigo, né? Aí eu lembro que eles começaram a me dar paulada e tudo, pedrada. Aí eu comecei a ficar tonto e tudo, e ali eu fui espancado mesmo, e só fiquei vivo mesmo porque eu comecei a correr, né? E entrei numa igreja e pedi abrigo lá, né? E eles ficaram rodando na rua atrás de mim, né? Cedo, no centro da cidade cedo, porque a rua ali não tem hora para acontecer as coisas. Então, aí de lá eu fui para o hospital, né? Pro IJF, que é o Instituto José Frota, no centro, onde é um hospital que trabalha com essa coisa, né? De agressão, tudo que é de ruim, de acidente, é para lá. Aí eu passei uma semana lá com traumatismo craniano e tudo, a cara inchada, né? Então assim, por causa de uma situação que não existiu, eu sofri um espancamento, quase que eu morria, né? Um linchamento por causa daqueles caras. Ainda voltei lá para tentar matar um deles, né? Para tentar contra a vida dele, mas não deu certo. Graças a Deus, aliás, deu certo, eu não consegui matá-lo, né? E deu errado, né? Porque senão era um arrependimento grande, tirar uma vida, né? Já tentei outras vezes matar pessoas, mas nunca consegui, graças a Deus, né? E a vida da rua era cruel, né? Agora na rua mesmo, uma coisa que até hoje eu fico pensando como é que aconteceu isso. Foi um senhor que eu dormia no papelão, na praça onde ele era o dono. E ele tinha uma filha de 12 anos, ou era 13, a Débora. E esse senhor arranjava programa para ela. Aí quando ela terminava o programa, o dinheiro ele pegava para usar crack, né? Então assim, a vida da rua é uma vida de Satanás, é uma vida mesmo que tem tudo, menos amor. É treva, é um inferno na terra, é a vida da rua. Você passa durante um dia numa praça,
vê aquele pessoal sentado no colchão e tudo, a pessoa nem imagina como é a noite lá. A noite é cobrança, né? Existe em Fortaleza, não sei se tem mais, a guerra das praças, Praça do Ferreira, Praça do Carmo, onde eu ficava, Praça da Bandeira, Praça do Leão, Coração de Jesus. Então cada um no seu território, não podia ir. Se ia um ia para lá era para passar e não embaçar, para sair fora, né? E quando tinha cobrança era cruel, eu ia logo de 15, 20 com barra, cercava um quarteirão, né? Uma quadra, e quando chegava era para matar 2 ou 3, era uma coisa incrível, né? Cansei de ver gente assim descer do carro e os caras sem ver nem para quê começavam a atirar mesmo nos caras que estavam deitados, sabe? A intenção era de matar, não sei como era. Briga de... não tinha gangue, não tinha facção, era gangue, né? Então eu vivi isso, sabe? Escapei mesmo por Deus mesmo eu escapei lá, né? Fora outras coisas que aconteceram, né? Uma vez um carro parou na minha frente, eu tava numa esquina, né? Numa esquina, nesse tempo eu vendia droga, não era traficante não. O cara me dava um saquinho com as drogas, eu vendia para ganhar a minha, para manter meu consumo, né? Aí um cara parou no carro de uma vez, desceu 3 caras e correram atrás de mim, sabe? Eu saí correndo. Daí eles começaram a rir no carro. Eu não sei se era só comédia deles ou se era verdade, mas ali eu vejo que eu escapei, tive um livramento, né? Fora outras coisas que aconteceram também, né? Espancamento da polícia, né? E outras coisas mais, né? Mas a vida da rua foi uma vida cruel. Eu tive experiência de 3 anos na rua. Então, eu conhecia muita gente no bairro, né? E alguns se especializaram nessa área assim do crime, né? De roubo, de assalto. E onde eu moro era uma área assim muito rica desses pessoais, né? Inclusive um cunhado, né? Que era namorava com a irmã dele, é um cara assim que ele trabalhava com muita carga, sabe? Ele roubava muita carga, eu aprendi muita coisa com ele, entendeu? O Alexandre Vacamaga também foi meu parceiro, me ensinou, né, a roubar muito, e ele foi o meu parceiro, ele que me ensinou mesmo, foi o meu pai, na questão do crime, meu instrutor, né? Eu lembro que uma vez a gente tinha feito um roubo, né? Eu estava já com os pertences, ele na frente, na moto e tudo, e quando a gente está andando na rua, a gente vê uma viatura dando a volta, né? Aí ele olhou para mim e disse, fica do jeito que está, não diz nada. E ele começou a pilotar na moto e a viatura do nosso lado, os caras olhando para a gente, né? E ele olhando assim, assinou buscando e tudo, e normal, como se fosse um cidadão. Aí de repente a gente dobrou e a viatura continuou, né? E ele friamente ele dizia, meu irmão, o negócio é não dar mancada. Né? Então ele me ensinou muita coisa, né? Aprendi a andar de moto para fazer esses roubos e tudo. E assim, eu não tive uma vida de crime assim, desde a infância e tal, não. Mas eu comecei a praticar isso para poder saciar o meu uso de droga, né? Não tinha dinheiro, não tinha trabalho, e o que é que eu fazia? Era tirar o que é dos outros, né? Aí através disso aí, como eu sempre tive esse dom, esse talento de ser perfeito no que eu faço, de sempre me destacar, até nessa área também eu me destaquei, né? Aí comecei a passar para as motos também, eu roubava motos e tudo, e aquilo gerava um dinheiro muito bom, né? Comecei roubando celulares nas paradas de ônibus e ali o cara vai se especializando. Mas a primeira queda, né? Depois de algum tempo, a primeira queda foi o que me marcou, a ida para a cadeia, né? Já fui preso 4 vezes, a primeira foi por pichação, danos ao patrimônio público, e as outras 3 foi por roubo, assalto, porte de arma, a última foi por tráfico, formação de quadrilha, associação ao tráfico e aliciamento de menor ao tráfico. E a primeira queda foi assim, um choque, né? Mas eu já estava maduro, já convivia com bandido fora, lá dentro eu só fiz conhecer outras pessoas, né? Mas foi uma experiência muito rica lá dentro, assim, sabe? Eu aprendi a entender o que é respeito, respeitar o espaço do próximo, a calar, ouvir mais, falar menos, foi dentro da cadeia, porque a gente vê muita coisa, né? Muita morte eu vi lá dentro, muita morte, sabe? Pessoas serem, assim, furadas, né? A gente chama de coçoco. Coçoco é, você pega uma barra de ferro, faz a ponta e ali é a sua arma. E a rua onde eu morava, que era a galeria, era a rua F da CPPL 12 em Fortaleza, era a mais tenebrosa, era a rua Talibã, barra e faca. Toda semana tinha um morto lá. E foi lá dentro dessa cadeia onde eu
onde eu aprendi muita coisa, sabe? Conheci muita gente, conheci um cara que me instruiu lá dentro também, foi um cara que me ajudou muito, foi o irmão Lau, né? De uma facção. Nesse tempo era aberta, não tinha facção tomando conta dos presídios, não. Lá dentro convia todo mundo, era CV, GDE, PCC, quem era sem nada, todo mundo se conhecia, né? E um fato assim que me chamou a atenção mesmo lá dentro dessa cadeia, né? Foi na segunda queda. Eu fui preso a primeira vez, passei um tempo. Aí depois de 28 dias na liberdade, eu caí de novo, fui preso de novo, roubando, né? Questão de manter o vício. Aí eu passei por uma rebelião, né? A rebelião foi em 2017, né? Onde o Brasil todo ficou sabendo, no Ceará, queimava ônibus, era atentado em delegacias. Nós tomamos a CPPL2, a segunda rua a ser tomada foi a nossa, né? Quebramos a grade e ajudamos a quebrar a rua onde moravam os outros presos, né? A gente foi dando liberdade a todo mundo. Foi quando a gente quebrou o acesso, porque lá os agentes andavam por cima, e nós fomos em direção à sala do diretor. O negócio era tomar o diretor, né? E até lá eu me destacava, sabe? Sempre para frente tudo. E quando nós chegamos lá na frente, os agentes já viram que tinha tomado tudo, fecharam o acesso e a gente ficou lá dentro, né? Tomamos a enfermaria, tomamos a sala onde ficava o paiol, onde guardava as armas dos agentes, só que não tinha mais nada. E quando a gente viu, já estava a Força Nacional lá fora. Nesse tempo a Força Nacional já tinha sido acionada, porque a polícia sabia que a gente ia tomar tudo. E quando nós tomamos a CPPL2, né, a Guarda Nacional já estava lá fora. E quando eles estavam querendo entrar, o que foi que a gente fez? Pegamos todos os colchões e colocamos na grade para tocar fogo, né? Justamente para eles não entrarem. Só que como eu era muito afoito, né? Muito afoito, nesse momento já tinha, porque na rebelião de cadeia, duas coisas que acontecem. A primeira é a tomada de tudo, né? Para os agentes não entrarem. E a segunda é pegar aqueles infratores que são mal vistos, né? Que a gente chama dos cabas de pé, são estupradores, caboetas, aqueles que matam por dinheiro, como é que chama? Como é o nome daqueles que matam por dinheiro? Dos assassinos que matador de aluguel. Esqueci. Pronto, é um nome fácil. Pronto, aqueles que matam por dinheiro e tudo, e fora outras coisas, né? E nessa hora dessa rebelião, eu lembro, né? Eles já tinham aberto a rua A, que era a Rua dos Irmãos, onde tinha muitos lá, né? Aí eles estavam sendo julgados no crime lá. Estavam sendo julgados, né? E a gente estava tomando a entrada, lá da entrada que dava acesso à sala do diretor. E quando nós estávamos colocando os colchões, né? Se aproximou um policial da Guarda Nacional e jogou uma granada para dentro. Eu sei que o colchão é muito inflamável, né? E aonde eu estava para voltar, que era uma escada subindo, estava repleto de colchão. Ali eu não escapava, estava só eu ali, né? E eu levando os colchão para botar na frente, né? E como entupiu a entrada, se eu fosse correr, eu não conseguiria, né? E colchão é inflamável, começa a tocar fogo em tudo. E eu lembro que do lado ele estava escondido, o cara da Guarda Nacional. Aí ele jogou a granada para dentro, né? Dentro daquele espaço. Ali, era para mim estar morto agora, né? Aí, o que foi que aconteceu? Era questão de uma distância assim de 1 metro, né? Porque o policial não se aproxima da grade, com medo de um preso puxar pela mão e segurar ele e tomar sua arma, e assim rendê-lo e começar a render os outros agentes, né? E por conta dessa distância de segurança, ele jogou de longe a granada. A granada bateu no espirro. O espirro é uma vara daquela da grade, né? Quando a granada bateu, ela voltou para ele e ela explodiu perto dele, né? Então, se ela tivesse explodido dentro, né, eu tinha morrido queimado lá, carbonizado no meio dos colchões. Então, quando eu vi aquela situação, aí eu lembrei de Deus, que Deus ele tinha uma promessa na minha vida, né? E quando a granada bateu na grade e voltou, o policial saiu correndo, ela explodiu do lado de fora. Aí foi a hora que eu saí subindo pelos colchões e disse: eles vão tomar, vão tocar fogo. Foi quando eles jogaram granada, aí começou a tocar fogo nos colchões lá embaixo. Então,
Foi uma das coisas que me marcou na minha passagem na cadeia, foi essa, né? Que a granada bateu na grade, meu Deus, eu lembro hoje, só Deus mesmo, né? E a segunda coisa que me chamou a atenção foi o tribunal do crime, né? A forma com que os criminosos, estupradores, né? Matador de aluguel, esses pessoal são julgados, né? São julgados e tudo e são condenados. Aí eu vi 3, né? Serem julgados assim, serem queimados vivos, né? Amarrados no colchão e toca fogo vivo no elemento, sem pena, sem dó nem piedade, né? Sem dó nem piedade. Já vi gente jogando bola com a cabeça do outro que foi morto, né? Então coisas assim que dentro da cadeia, meu irmão, só sobrevive mesmo quem anda direito, né? E hoje eu aprendi que essa questão de andar direito, respeito, eu aprendi dentro da cadeia, porque dentro da cadeia é o seguinte, você só tem uma chance. Se você errar, você é cobrado, né? Pessoas que pegam as coisas dos outros para usar droga, acham que ninguém vai ver, todo mundo descobre tudo na cadeia, não tem quem fique sem ser descoberto nada. Aí a pessoa pega algo de alguém e tudo, né? A pessoa não morre, né? Mas ele tem as mãos quebradas, né? Bota a mão em cima do batente, aí vem outro com uma barra de ferro e dá, quebra a munheca das 2 mãos. Aí eu vi gente saindo com as mãos penduradas já. Então assim, aquele medo de errar, né? Só tem uma chance, né? Só tem uma chance, eu não posso vacilar. Se vacilar lá dentro, a cobrança vem, né? A cobrança vem. Por isso que a cadeia diz que é o canto onde o filho chora e a mãe não vê. Realmente, você chora e a mãe não vê, né? E já cansei assim também. Outra experiência marcante foi onde eu estava no Carrapicho. O Carrapicho é uma cadeia assim, para vir um alvará é de 15 em 15 anos, 10 em 10 anos, né? São pessoas que morrem lá dentro, porque são gente martelada, já julgado. E dentro do Carrapicho, lá como era a triagem, né? Os agentes pegavam a gente, né? Que era mais novo, estava iniciando, chamava captura, né? Os presos mais novos, né? Eles selecionavam as celas por noite, né? E toda madrugada eles rendiam a cela, algemavam todo mundo, botavam para fora, aí apanhava, até de manhã apanhava, gás lacrimogêneo, spray de pimenta, apanhava, algemado, né? Para trás, os pés amarrados também apanhava. Então assim, eu participei dessa experiência, né, de ser algemado e tudo, e apanhar lá dentro, apanhar mesmo, né? Mas é porque os agentes tinha uns que era novato e queria ter poder, né? Foi quando teve os atentados, mataram algumas famílias de agente, alguns agentes fora, foi quando eles maneiraram, viram que realmente estava errado, né? Aí aquela experiência também me marcou, né? Dentro da cadeia, beleza? Então, em 2008, a minha mãe, ela conheceu algumas casas de recuperação, né? E ela queria me internar, né? Meu filho tinha acabado de nascer, tinha 3 meses, né? Quando eu vim me internar a primeira vez. Ele nasceu em maio de 2008. Em setembro eu me internei a primeira vez na Leão de Judá. A Fazenda da Esperança, em 2008, né? Era o seguinte, só entrava se tivesse 3 salários mínimos, a família pagasse, né, 3 salários mínimos, e todo mês dava uma contribuição, um valor. E eu não entendia nada de casa de recuperação e tudo, e por conta da realidade financeira da minha família, optaram para ir para Leão de Judá, que era um valor mais maneiro, né, para o bolso. Então, aí na Leão de Judá, eu fiz um tratamento que nesse tempo era de 6 meses, 6 a 9 meses, né? Depois que eu terminei meu tratamento, eu tive o convite de ficar lá, né? Para ajudar outras pessoas e tudo, né? Aí eu passei 6 anos na Leão de Judá, né? 6 anos. Só que desses 6 anos eu caí na primeira internação, em 2008, 2009 eu também recaí, né? Em 2010 eu iniciei novamente e fiquei até 2014. Então são 6 anos na Leão, mas limpo foram 4 anos, mas já é alguma coisa, né? E nesses 4 anos eu me especializei em dependência química. Eu fiz curso pela FEBRAT, né, que é a Federação Brasileira de Comunidade Terapêutica, e comecei a trabalhar como coordenador terapêutico, não formado, mas por cursos que a gente fazia lá, algumas capacitações, né? E ali o meu nome cresceu, né? O Irmão Bandeira. Nas comunidades terapêuticas lá no Ceará, se você perguntar quem é o Irmão Bandeira, todo mundo conhece, dá essa referência, né? E eu trabalhava com captação de recursos. O que era isso? Eu trabalhava com as vendas, né?
arrecadando recursos e também com arrecadação de alimentos nos bairros de Fortaleza para Leão de Judá. Em 2014 eu tinha uma recaída e como eu conheci muita gente, eu fiz muita amizade, né? E de 2008 até 2020 eu somei 19 passagens em casa de recuperação, né? Entrava, passava um dia, saía, passava 2 meses, saía, passava 4 meses, saía. E dessas 19 passagens, uma delas é a Fazenda da Esperança, onde eu conheci em 2020. Como é que eu conheci a Fazenda da Esperança? No auge da pandemia, o grupo Lumen com o Shalom criaram um projeto chamado Com Deus Tem Jeito. E esse projeto pegava os moradores de rua e levava para as comunidades. E uma delas era a Fazenda da Esperança, né? E o Cosmo, que é um amigo da minha família, que ele é da Pastoral da Sobriedade, conhece a minha mãe e tudo. Aí ele me convidou, eu precisava sair do bairro, né? Por conta da guerra do tráfico, né? Tinha sofrido um atentado, escapei de um atentado assim de 3 pistolas, né? A questão de distância assim de 2 metros, só Deus mesmo, né? Escapei desse atentado, né? Os amigos que estavam comigo levaram tiro no peito, no pé, no braço, não morreu ninguém, né? Mas eu não levei nenhum cheiro de pólvora. Eu precisava sair do bairro. Foi quando o Cosmo ele disse: estou indo para o Maranhão, você quer ir comigo? Aí eu disse: eu quero, estou precisando e tal, falei da situação. Aí eu vim com ele para o Maranhão. Foi quando eu conheci realmente a Fazenda da Esperança. Eu conheci a vivência e a convivência, né? Aí fiz meu ano em Coroatá, 2020 de setembro até 2021 em setembro. Aí de Coroatá do Maranhão eu vim fazer uma experiência em casa, para mim ir para Oásis, né? Fui convidado para ir para Oásis. E faltando 4 dias para mim ir para Oásis, eu recaí, né? Depois que eu terminei o meu ano. Aí quando eu recaí, passei 2 meses, caí do ano passado. E esse ano, em janeiro, eu fui para a fazenda de Pacatuba fazer uma reciclagem, né? Aí fiquei de janeiro até julho, né? Até junho, 31 de julho. Foi quando eu fui convidado para fazer uma experiência, né? Dei meu 5 voluntariado, doar 1 ano da minha vida como voluntário, onde quer que a fazenda me envie, né? E aprove a Deus tocar o coração do conselho que aconteceu do regional, e eles me enviaram para cá, né? Para Jaboatão dos Guararapes. E hoje eu estou aqui já com 2 meses e 15 dias, hoje é 15 de setembro, né? Cheguei dia 1º de julho, estou com 2 meses e 15 dias fazendo essa experiência de voluntário, né? E é uma experiência rica a Fazenda da Esperança, né? É um divisor de águas. Quando eu cheguei em 2020, o meu coordenador ele falou o seguinte: Wellington, que eu falei da minha vida para ele, né? Questão de casa de recuperação e tudo, eu cheguei com muito conceito, dependência química, abstinência, trabalho com isso, prevenção à recaída e tal. Ele falou: meu irmão, isso aí é só conceito. Mas eu vou te dizer uma coisa: a Fazenda da Esperança é um divisor de água. A tua vida vai ser antes da fazenda e após a fazenda. Eu não entendi aquilo, mas hoje eu vejo que aquilo que o alemão falou, que era o apelido dele, alemão, o Everton, tem fundamento, né? A minha vida hoje, ela é outra depois da fazenda, e antes da fazenda era outra, né? Porque através daqui eu conheci muita gente, uma filosofia de vida diferente, e a minha mente assim abriu de uma forma grande. Além do mais, através da fazenda eu já conheci Teresina, conheci Mossoró, conheci umas 5 cidades lá do Maranhão, conheci a fazenda de Pacatuba, e hoje eu estou aqui em Jaboatão dos Guararapes, Recife, né? E acredito que essa lista, né, de conhecer outros lugares vai aumentar, porque a possibilidade que a fazenda tem é imensa, é incalculável, né? O futuro é incerto e o céu é o limite. São muitas oportunidades que tem aqui. Então, o que eu digo hoje, né, para caso você que esteja concluindo o seu ano na caminhada, você tem muitos planos, né? Mas a maior meta agora é você terminar o seu ano para que os outros se concluam, né? Passar 3 meses é bom, 6 meses é bom, 9 meses é bom. Mas terminar um ano não é para todos, né? Tem que ser guerreiro. Aí eu pensei, eu já passei por tanta coisa na vida, já perdi tanto tempo com tudo, né? Já perdi tanta coisa na rua. Por que eu não vou doar 1 ano da minha vida? Meu irmão, eu vou ficar aqui. Nasça quem nascer, morra quem morrer, aconteça o que acontecer.
eu vou terminar o meu ano. Então eu falei isso para mim, tomei posse, reinei na palavra, fui ruim nesse caso, né? Reinei na palavra e terminei o meu ano e hoje eu estou aqui, né? Então esse é um breve resumo de algumas experiências que eu vivi. Claro, existem muitas outras aí que tem o tempo certo para contar, tem a pessoa certa para falar, coisas que as drogas me fizeram fazer para me consumir elas, mas tudo tem um tempo certo para ser anunciado. Obrigado pela força aí, beleza? Tudo de bom.